Vladimir Putin e seus comandantes do Kremlin estão sacrificando seu exército e têm mais dificuldade em recrutar soldados para substituir os que perderam. Isso aqui é o começo do fim. No papel, não havia razão para chegar a esse ponto. Quando a guerra começou, a Rússia tinha uma força muito maior que seu oponente. Ela não tinha apenas uma vantagem massiva em número de soldados, mas também em todos os outros aspectos importantes, desde a quantidade de tanques e veículos blindados à sua disposição até a força aérea, que era e continua sendo muito maior e mais forte do que a da Ucrânia. Com um bom plano tático e pensamento estratégico inteligente, a Rússia poderia e deveria ter conseguido alcançar seus objetivos. Ainda teria sofrido perdas, mas poderia ter feito um trabalho dramaticamente melhor e mais eficiente nesta guerra se tivesse levado a situação a sério o suficiente e não tivesse cometido o erro fatal de subestimar seu oponente de forma tão terrível e agido com tanta arrogância teimosa repetidas vezes. Em vez disso, a Rússia cometeu esses erros. E não só não conseguiu atingir nenhum dos seus objetivos listados, mas, com o passar do tempo, suas perdas começaram a se acumular, ultrapassando um marco sombrio após o outro. Em julho de 2024, relatos revelaram que o país havia sofrido impressionantes 500 mil baixas estimadas. Menos de um ano depois, em junho de 2025, o número de baixas do Kremlin ultrapassou 1 milhão. E as baixas continuaram, dia após dia, semana após semana, mês após mês. No início de 2026, foi relatado que as perdas totais do exército russo haviam ultrapassado 1.250.000 soldados mortos ou feridos. Isso é sem precedentes. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a Rússia, ou União Soviética, esteve envolvida em várias guerras. Ela sofreu 120 mortes na Coreia entre 1950 e 1953, mais 669 na Hungria em 1956 e 96 na Tchecoslováquia em 1968. Entre 14 mil e 16 mil mortes em sua guerra de 10 anos com o Afeganistão, de 1979 a 1989, e mais 12 mil a 25 mil mortes estimadas em duas guerras com a Chechênia nos anos 90 e 2000. Mesmo se somarmos todas essas baixas de várias guerras ao longo de 6 décadas diferentes, o total é apenas uma fração das centenas de milhares de mortes estimadas que a Rússia sofreu na Ucrânia. O mesmo se aplica ao total de baixas também, não apenas às mortes. De fato, após analisar os números, o portal de notícias ucraniano Agentiva News escreveu no Telegram: as perdas totais do exército russo em 4 anos de guerra foram 5 vezes maiores que todas as baixas soviéticas desde a Grande Guerra Patriótica. Foram 17 vezes superiores às perdas soviéticas no Afeganistão e 11 vezes maiores que as russas nas 2 guerras da Chechênia. Esta tem sido, de longe, a batalha mais sangrenta e brutal para a Rússia desde a Segunda Guerra Mundial. E só está piorando. Os números mostram que a taxa de perdas da Rússia só aumentou com o tempo. Em 2025, por exemplo, a Rússia sofreu o mesmo número total de baixas que havia sofrido nos primeiros 3 anos de guerra somados. No último mês de 2025, a Rússia perdeu cerca de 35 mil soldados. A tendência continuou em 2026, com outras cerca de 30 mil baixas estimadas em janeiro. Existem 2 grandes motivos para isso ter acontecido e continuar acontecendo. O primeiro se resume a uma palavra: teimosia. Durante toda a guerra, a Rússia mostrou notável falta de disposição para desviar de suas doutrinas. Ela insistiu nas mesmas táticas desperdiçadoras repetidas vezes, mesmo quando essas estratégias exatas não trouxeram resultados positivos no campo de batalha. Os comandantes da Rússia se recusaram a mudar sua perspectiva de forma alguma. Eles jogaram inúmeros homens no moedor de carne, contando quase exclusivamente com o que a Ucrânia chamou de tática de ataque de carne, que basicamente consiste em esquadrões de assalto russos sendo ordenados a atacar posições ucranianas sem muito ou até mesmo nenhum apoio blindado para ajudá-los ou protegê-los. Além disso, muitos soldados dessas equipes de assalto são mal treinados e equipados, reduzindo ainda mais suas chances de sobrevivência. Por isso, não surpreende que a Rússia tenha tido tantas perdas, pois fez do sacrifício humano um pilar central de sua filosofia militar na Ucrânia. O Kremlin deixou claro para o mundo e para seu próprio exército que não tem escrúpulos em colocar a vida deles em risco e deixar que os corpos dos russos se acumulem.
Se é isso que é necessário para capturar a Ucrânia, um pequeno pedaço de terra de cada vez. Por um lado, existe um certo nível de lógica distorcida nas táticas da Rússia. Já que o país tem uma força significativamente maior do que a Ucrânia, em teoria deveria ser capaz de desgastar seu inimigo ao longo do tempo, usando esses ataques de força bruta para enfraquecer as defesas deles antes de finalmente romper e avançar rumo à vitória. Por outro lado, uma grande superpotência militar não deveria agir assim. Um país com grandes estrategistas e táticos militares jamais insistiria em uma tática que se mostrou tão inútil e desperdiçadora, causando grandes perdas para ganhos mínimos. Deveria pensar de forma mais estratégica, usando suas várias vantagens para penetrar as linhas defensivas ucranianas e capturar territórios-chave. Mas a Rússia não parece dedicar muito tempo, esforço ou energia ao pensamento estratégico. Ela prefere, em vez disso, insistir obstinadamente no mesmo plano de sempre, acreditando teimosamente que tudo vai dar certo no final. É por isso que, mesmo anos após o início da guerra, ainda vemos os mesmos tipos de histórias se repetindo, os mesmos ataques dispendiosos, os mesmos desequilíbrios extraordinários em termos de perdas e baixas entre os dois lados. Veja Kupiansk, por exemplo. A cidade fica em um ponto estratégico na região de Kharkiv e é conhecida como um importante entroncamento ferroviário, com fortes ligações de transporte para o interior da Ucrânia. Por isso, tem sido um alvo principal para as forças russas há bastante tempo, e o controle da cidade já passou de um lado para o outro em várias ocasiões ao longo da guerra. A Rússia a tomou lá em fevereiro de 2022, por exemplo, antes de a Ucrânia retomar o controle durante a contraofensiva de Kharkiv em 2022. As forças russas reentraram na cidade no fim de maio de 2024, mas foram expulsas logo após. No final de 2025, a cidade estava mais uma vez parcialmente ocupada pelas tropas do Kremlin. Mas em setembro de 2025, as forças ucranianas mais uma vez realizaram uma operação de contraofensiva, com o objetivo de limpar a cidade dos sabotadores russos remanescentes e dos grupos de reconhecimento. Alguns dos melhores combatentes do país foram enviados para a região, incluindo membros da famosa 13ª Brigada, Katia. Lenta, mas seguramente, eles avançaram furtivos pelas florestas ao redor da cidade no outono, até chegar a Kupiansk e erguer sua bandeira nacional sobre as ruínas do prédio do concelho. As tropas de Kiev foram surpreendentemente eficazes. Segundo a avaliação de inteligência compartilhada com as Forças Armadas Britânicas, ucranianos mataram 27 vezes mais russos do que perderam ao tentar retomar Kupiansk. Embora os números exatos não tenham sido divulgados, acredita-se que os ucranianos em avanço conseguiram cercar cerca de 200 soldados russos, além de ferir ou matar milhares de outros na região ao longo de 2025. Independentemente dos números exatos, uma proporção de baixas de 27 para 1 é impressionante. Isso mostra o quanto a balança se inclinou a favor da Ucrânia e o quanto a Rússia está sangrando por causa de suas táticas sem sentido e completamente insensatas. Isso não é um caso isolado. Estatísticas e relatórios militares indicam que a Ucrânia supera consistentemente a Rússia ao longo das centenas de milhas da linha de frente entre as duas forças. A proporção de baixas em certos locais estratégicos chegou a ser de 1 para 20 ou até 1 para 25, enquanto a média geral tem sido em torno de 1 para 6 ou 1 para 7, variando um pouco dependendo da fonte. Isso significa que, mesmo nas áreas mais competitivas, as forças ucranianas ainda estão eliminando até 7 soldados russos para cada um dos seus que é morto. Antes de analisarmos por que esses números são insustentáveis e o outro grande motivo, você assiste ao show militar. E se você ainda não se inscreveu, agora é a hora. A incompetência tática da Rússia explica só parte de suas perdas catastróficas. A Ucrânia também merece muito crédito, porque enquanto toda a campanha da Rússia girou em torno de atitudes teimosas e um compromisso inabalável com as mesmas estratégias custosas e ineficazes, o esforço defensivo da Ucrânia foi uma história completamente diferente. Desde o início da guerra, as forças de Kiev mostraram que sabem inovar. Eles não hesitam em inovar, mudar e ajustar estratégias conforme as condições do conflito mudam. Sem se prender à mesma tática por muito tempo, sempre buscando novas maneiras de surpreender e pegar o inimigo desprevenido, a guerra da Ucrânia se baseou na adaptabilidade
e colheu os frutos dessa abordagem em inúmeras ocasiões. Na verdade, é justamente pela capacidade da Ucrânia de criar estratégias inteligentes que o país ainda está na guerra e tem defendido brilhantemente seus territórios, impedindo o avanço e os objetivos da Rússia. Podemos observar, por exemplo, como a Ucrânia se adaptou bem à guerra com drones como um exemplo notável de sua capacidade de inovar rapidamente. Quando a Rússia passou a usar drones para bombardear cidades e vilarejos ucranianos, destruindo infraestrutura civil e matando inocentes, Kiev poderia ter cedido ou desmoronado. Em vez disso, ela se adaptou e evoluiu. Ela desenvolveu seu próprio exército de drones, com dezenas de empresas de defesa no país, criando diferentes veículos aéreos e de superfície não tripulados para enfrentar a Rússia. Ela se tornou líder mundial em tecnologia de drones, orquestrando ataques como a icônica Operação Teia de Aranha, ataques a aeródromos russos no verão de 2025, e inúmeros outros ataques bem-sucedidos a depósitos de combustível inimigos, refinarias de petróleo, plantas de produção, depósitos de munição e outros alvos de alto valor. As forças da Ucrânia também encontraram maneiras de utilizar seus drones ao longo de toda a linha de frente, transformando áreas inteiras em verdadeiras armadilhas mortais para qualquer esquadrão de assalto russo azarado que ousasse pisar ali. Isso, por sua vez, fez com que os drones ucranianos eliminassem um número cada vez maior de soldados russos à medida que a guerra avançava. 24.600 em outubro de 2025, por exemplo, seguido de 26.100 um mês depois. E então, impressionantes, 33.000 no mês seguinte. Os drones não são o único meio pelo qual a Ucrânia reduz a vantagem numérica da Rússia em pessoal. As forças armadas do país também desenvolveram outras táticas eficazes de linha de frente, como a estratégia de atrair e desgastar, que gira em torno de atrair equipes de assalto russas por caminhos pré-determinados, fingindo fugir de posições defensivas, fazendo o inimigo baixar a guarda e se sentir confiante, antes de despejar fogo sobre eles com artilharia, drones e munições vagantes vindas de cima. Com essas táticas, a Ucrânia não só atinge as reservas em profundidade do exército russo, como também impede que a máquina de guerra do Kremlin avance em áreas-chave. De fato, gráficos mostram que a Rússia está avançando em alguns dos ritmos mais lentos de toda a sua história militar, conquistando pequenas faixas de território em áreas como Kupiansk, Chansivyar e Pokrovsk, enquanto perde milhares de soldados nesse processo. E é provável que a situação piore ainda mais para as forças de Putin daqui em diante. Porque a Ucrânia não está simplesmente se contentando com os números atuais. Ela quer ir além, com Kiev definindo para seu exército a meta de aumentar as perdas russas para 50 a 60 mil soldados por mês. Se isso acontecesse, não haveria volta para a Rússia, e a perspectiva de o país ter que admitir a derrota e finalmente recuar do solo ucraniano se tornaria cada vez mais provável. Aqui está o porquê. Nos primeiros anos da guerra, do ponto de vista de Moscou, não importava tanto que o país sofresse perdas tão pesadas. Mesmo quando a Ucrânia conseguia eliminar 15 mil, 20 mil ou até 30 mil soldados russos por mês, a Rússia sempre conseguia compensar essas perdas. Ela possuía diversos métodos para isso, como oferecer grandes incentivos financeiros a novos recrutas, focar em pessoas de áreas mais pobres e prometer ricas recompensas às famílias dos que se alistassem e lutassem. Os recrutadores russos também pressionam minorias étnicas, como imigrantes de nações da Ásia Central, às vezes chegando ao ponto de ameaçá-los com deportação ou prisão caso se recusem a lutar. O país chegou até a oferecer a condenados, incluindo assassinos e estupradores, a oportunidade de reduzir suas penas de prisão se concordarem em lutar na Ucrânia. Com essas táticas, a Rússia conseguiu superar suas metas de recrutamento, dificultando ainda mais a vida da Ucrânia. Mesmo com grandes vitórias no campo de batalha, eliminando muitos soldados russos e recuperando territórios, novos grupos de assalto inimigos logo chegavam para substituir os que foram perdidos. Como um exército invencível de videogame, a Rússia parecia ter soldados infinitos, sempre repondo suas fileiras e mantendo pressão na linha de frente. Mas nenhum exército é infinito. Mesmo um país vasto como a Rússia, com sua população de mais de 140 milhões de pessoas, não tem um suprimento infinito de soldados para convocar. E por fim, os esforços da Ucrânia passaram a ser demais para o Kremlin lidar. Em janeiro de 2026, por exemplo, registros mostram que a Rússia perdeu 9 mil soldados a mais do que conseguiu recrutar.
De acordo com o secretário de Defesa do Reino Unido, John Healey, isso também não é um incidente isolado, está se tornando uma tendência. Há vários meses, o exército russo tem começado a perder mais homens do que consegue trazer para substituí-los. E não é difícil entender o motivo. Vários anos após o início da guerra, o número de russos realmente dispostos a lutar na Ucrânia diminuiu drasticamente. E a maioria das pessoas que queria se alistar já o fez. Mesmo com recrutadores oferecendo grandes recompensas em rublos para novos recrutas, muitas pessoas fisicamente aptas que ainda vivem na Rússia não se interessam em se alistar para o que consideram uma missão suicida. Na verdade, relatos mostram que impressionantes 1 em cada 25 homens russos foram mortos ou mutilados desde o início do conflito, restando cada vez menos pessoas dispostas e capazes de substituí-los. O moral também despencou porque os russos não são cegos. Quando a guerra começou, talvez tenham acreditado que a chamada Operação Militar Especial do Kremlin era necessária e que tudo se resolveria em poucas semanas. Mas, com o passar dos anos, os níveis de confiança no governo despencaram. Muitas famílias russas lamentaram a perda de entes queridos, ouviram pais, irmãos e filhos voltarem para casa com ferimentos que mudaram suas vidas e profundamente traumatizados. Isso vai tornar cada vez mais difícil para a Rússia atingir suas metas de recrutamento. E mesmo que consiga fazer isso milagrosamente, essas metas podem não ser altas o suficiente. Se a Ucrânia conseguir melhorar ainda mais seu desempenho e começar a eliminar 40 mil ou 50 mil ou até mais russos por mês, matando cerca de 60% ou mais deles e ferindo o restante, não há como a Rússia ter qualquer chance de manter seu exército. Seus números vão finalmente diminuir, mas quando isso ocorrer, as operações ofensivas nas linhas de frente vão desacelerar. Os comandantes do país terão que abandonar certos esforços ofensivos para priorizar outros. Os esquadrões de assalto serão menores e mais fracos, pois os novos recrutas terão ainda menos treinamento e experiência militar que os anteriores. O moral continuará a cair em ritmo recorde, com cada vez mais soldados ficando mais propensos a desertar seus postos ou a levantar a bandeira branca e se render ao inimigo na primeira oportunidade. E tudo isso leva a uma conclusão clara: a Rússia não terá nenhuma chance de alcançar qualquer tipo de vitória na Ucrânia. Mesmo que o país aumente sua dependência de mercenários e tente contratar soldados de lugares como Coreia do Norte, Índia, Paquistão, Nepal e África, como vem fazendo, vai ser impossível encontrar pessoas suficientes. Na verdade, as estatísticas mostram que a Rússia conseguiu recrutar cerca de 17 mil desses mercenários até agora de vários países, o que mal seria suficiente para cobrir as perdas de meio mês na Ucrânia. Então, enquanto Putin e seus comandantes bajuladores continuam fazendo falsas alegações sobre capturar terras valiosas e avançar para a vitória, a verdade é bem diferente. O país não só deixou de avançar em ritmo razoável, como também perde mais tropas do que nunca e tem cada vez mais dificuldade para ocultar essas perdas. Vladimir Putin está com medo. O presidente da Rússia jamais admitiria isso ou demonstraria medo em público. Mas esse é o ponto. Putin desapareceu repentinamente do Kremlin por completo. Isso aconteceu porque algo o assustou tanto que ele se refugiou no subsolo para evitar isso. Nem o Kremlin é mais seguro para o paranoico Putin, enquanto o líder russo tenta proteger o que mais importa para ele, sua vida. Faz muito tempo desde que Putin foi visto no Kremlin. Segundo a Emácia Zucaren, 9 de março foi a última vez que o presidente da Rússia apareceu em um evento público importante. Não que Putin nunca tenha se afastado do Kremlin antes, mas essa é uma das ausências mais longas do que deveria ser o centro do poder russo que já vimos. E isso está acontecendo justamente quando a Rússia lança o que deveria ser uma ofensiva de primavera e verão que finalmente faria com que Putin conquistasse tudo o que deseja na conturbada região de Donbass. Ignorando o provável fracasso dessa ofensiva, o fato de Putin parecer ter desaparecido do nada em um momento tão crítico nos mostra que algo está indo muito mal na mente paranoica do presidente russo. E as evidências estão se acumulando de que ele está fazendo tudo o que pode para se manter o mais longe possível dos olhos do público. Vamos comentar a última aparição pública. Em 9 de março, Putin participou de reunião sobre mercados globais de petróleo e gás, impactados pela Operação Fúria Épica no Irã. Desde então, Putin tem participado de reuniões remotamente, como em 18 de março, quando fez uma reunião online com o governo russo, supostamente a partir de sua residência em Novo Gariovo, em Moscou. Até a legitimidade da reunião é questionada, pois há rumores de que sua aparição foi um vídeo gravado.
Há indícios de que o líder da Rússia forja onde está, até em reuniões online. Truques de escritório não são novidade para Putin. Como relata a Rádio Europa Livre, Rádio Liberdade ou RFE-RL, novembro trouxe a notícia de que Putin tem ativamente ocultado sua localização há meses. Como? Montando 3 escritórios quase idênticos, em locais diferentes, garantindo que ninguém nunca saiba exatamente onde ele está. Ou pelo menos era isso que Putin fazia. Em cerca de 160 dias desde a notícia, o Kremlin não divulgou imagens de Putin nesses escritórios, indicando que o líder russo está com medo. Descobriram o plano dele para se manter fora do radar. E os marcadores visuais que entregaram o jogo da primeira vez foram alterados? Ou Putin encontrou novos bunkers subterrâneos e escritórios de onde operar? Então, Putin já estava se escondendo mesmo antes de sua última ausência no Kremlin. Mas é aqui que as coisas ficam ainda mais estranhas. Em 4 de março, pouco antes de Putin tirar o que pode ser chamado de licença prolongada do Kremlin, a RFRL publicou uma reportagem que parece provar que muitas aparições de Putin são gravadas antes das datas divulgadas. E o que entregou o jogo dessa vez? Plantas. O veículo diz que em 2 e 3 de março, aliados de Putin divulgaram vídeos dele supostamente reunido com autoridades, como o chefe do Tesouro Federal da Rússia e o governador de Amur, no extremo oriente russo. Essas reuniões apareceram na TV estatal russa com imagens, e foi aí que tudo mudou. Segundo a RFRL, uma planta chinesa sempre verde ao fundo dessas imagens indica que o que Putin filmou em seu escritório para essas reuniões ocorreu entre 9 e 17 de fevereiro, e não no início de março. Essas plantas começaram a apodrecer no início de fevereiro, segundo a RFRL. As autoridades trocaram as plantas antigas por novas, como mostram imagens do Kremlin em fevereiro. No entanto, as supostas reuniões de março que acabamos de mencionar mostram claramente que as plantas antigas ainda estão no lugar. Alguém do círculo de Putin cometeu um erro. E ao fazer isso, eles revelaram que o líder da Rússia está gravando imagens de si mesmo participando de reuniões, literalmente semanas antes de a Rússia afirmar que essas reuniões aconteceram. Escritórios falsos abandonados, erros de timing em reuniões, e agora ele sumiu completamente do Kremlin. Essas não são atitudes de um líder autoconfiante, que por anos se mostrou o homem forte da política russa, base de seu poder há mais de 2 décadas. Os dias em que Putin aparecia em fotos orquestradas, mostrando atividades masculinas como malhar, entrar em submersíveis e praticar parapente, parecem ter ficado para trás. Em vez disso, há uma versão de Putin tentando ao máximo desaparecer e se esconder de tudo. O homem forte virou o homenzinho fraco e assustado da Rússia, e não pode se esconder disso, por mais truques que tente. O líder russo entrou na clandestinidade. Isso ocorre porque algumas coisas mudaram na Rússia nos últimos 2 meses. Ou talvez devêssemos dizer que algo importante ocorreu no Irã e assustou tanto Putin que ele teve que se esconder. Quando os Estados Unidos iniciaram a Operação Fúria Épica, nem Putin imaginava o quanto ela seria devastadora para o Irã. Enquanto pilhas de infraestrutura militar foram destruídas pelo fogo no início de uma operação que já dura quase 1 mês, uma perda específica abalou Putin já no primeiro dia. O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, foi morto. Esse era um homem que, assim como Putin está fazendo agora, tentou de tudo para se manter fora do alcance de seus inimigos. Mas ele foi eliminado em uma operação precisa, que, segundo o Guardian, durou só 60 segundos para Estados Unidos e Israel executarem. A CIA e outros serviços de inteligência dos Estados Unidos passaram 6 meses reunindo dados sobre Khamenei antes do ataque mortal em 28 de fevereiro. E então, de repente, bombas perfuradoras de bunker foram lançadas, penetrando instantaneamente no esconderijo de Khamenei, matando ele e cerca de 40 outros comandantes militares iranianos. Khamenei nunca viu o ataque chegando e nunca acreditou que os Estados Unidos seriam capazes de atingi-lo. Khamenei estava errado e Putin tem prestado atenção. Não é coincidência que o desaparecimento de Putin do Kremlin, junto com todas as suas manobras no gabinete, tenha acontecido justamente nos dias imediatamente após a eliminação de Khamenei. Putin observou os Estados Unidos, tradicionalmente adversários da Rússia, realizarem uma operação tão letal e eficiente que temeu que pudessem fazer o mesmo com ele a qualquer instante. Putin concluiu que desfilar em público no Kremlin facilitaria que seus inimigos o encontrassem. Com notícias de como Estados Unidos e Israel conseguiram alcançar seu alvo no Irã, a paranoia de Putin aumentou.
De acordo com o Financial Times, agora acredita-se que os Estados Unidos conseguiram rastrear a localização de Khomeini invadindo câmeras de trânsito na capital iraniana, Teherã, como parte de uma operação de vigilância de longo prazo. Você consegue imaginar o que deve ter passado pela cabeça de Putin nesse momento? Os mesmos tipos de dispositivos nos quais ele deveria poder confiar para garantir sua segurança podem ter estado observando ele o tempo todo, assim como estavam observando Khomeini. Assim, uma desconfiança em relação às câmeras pode ter surgido, lançando nova luz sobre os vídeos mencionados antes. Putin não quer ser pego transmitindo ao vivo sua localização enquanto realiza reuniões com autoridades do Kremlin. É por isso que ele está usando gravações. Ele evita ser visto pessoalmente, pois nunca sabe quem pode estar observando e informando seus inimigos, seja no Kremlin ou fora dele. A paranoia de Putin enfim o dominou. Já havia indícios de que isso aconteceria quando os Estados Unidos mostraram que podiam atingir alguém como Khomeini. Mas antes de entrarmos nesse assunto, este é um lembrete rápido de que você está assistindo ao The Military Show. Mostramos o quadro completo, não só manchetes. Se está gostando, inscreva-se para não perder vídeos. Câmeras não são a única tecnologia da qual Putin se esconde. Sinais dessa tecnofobia apareceram logo no início da invasão da Ucrânia. No fim de 2022, o South China Morning Post publicou que Putin se recusa totalmente a usar a internet, exigindo receber todas as informações apenas em documentos físicos. O presidente da Rússia não usa smartphone, segundo a reportagem, confirmada por autoridades russas e americanas. O Business Insider confirmou as informações com um ex-agente de inteligência russo desertor. Em abril de 2023, Gleb Karakulov explicou tudo, afirmando: "Em todos os meus anos de serviço, nunca o vi com um telefone celular", acrescentou. Ele não usa internet nem celular, recebendo informações apenas do círculo próximo, vivendo assim em um vácuo informativo. De repente, começamos a entender por que a Rússia está fracassando tanto na Ucrânia. O homem que deveria liderar a informação não usa as ferramentas necessárias para acessar informações urgentes e reagir às mudanças na linha de frente. Putin exigir documentos físicos faz com que informações que ele deveria receber imediatamente demorem horas ou dias. A paranoia de Putin prejudica os capachos enviados à Ucrânia. Mais importante, isso prejudica sua capacidade de agir como o presidente forte que diz ser há tempos. Ele também morre de medo dos alemães e de ser envenenado. Putin preferiria nunca voar de avião porque tem medo de que ele seja explodido enquanto estiver dentro. Você pode reconhecer esse tipo de tática como exatamente aquelas que o próprio Putin usou contra seus inimigos. Talvez Putin acredite em karma e tema que as táticas que ele e a Rússia usam retornem para ele, preferindo não estar presente quando isso acontecer. O que estamos começando a ver aqui é a história de um homem que ficou tão dominado pelo próprio medo que acabou se paralisando. Sem internet, sem câmeras, sem Kremlin. Após a eliminação de Khamenei, Putin percebe que, por mais que tente, não conseguirá escapar do que cada vez mais acredita estar se aproximando. Não foi só o que aconteceu com Khamenei que fez Putin desaparecer do Kremlin. É o fato de que a eliminação do líder do Irã é o mais recente sinal de que os Estados Unidos não estão mais seguindo o mesmo manual de regras que usaram por décadas. Poucos meses antes da Operação Fúria Épica, os Estados Unidos enviaram operativos de elite à Venezuela para capturar o ex-presidente e, segundo muitos, ditador Nicolás Maduro. Também não passa despercebido por Putin que tanto Maduro quanto Khamenei eram aliados de Moscou. Mesmo assim, os Estados Unidos derrubaram ambos em menos de 2 dias. É uma eficiência impressionante, mas nada disso deveria estar acontecendo. Putin é o homem que sempre esteve acostumado a não jogar pelas regras. Quando ele precisava que algo fosse feito em outro país, ele conseguia fazer acontecer, e ainda conseguia ter margem suficiente para negar de forma plausível qualquer envolvimento. Mas agora ele está tendo que assistir enquanto os Estados Unidos eliminam abertamente líderes que têm mais do que algumas semelhanças com ele. São déspotas e ditadores que estão caindo diante dos Estados Unidos, e esses dois rótulos se aplicam a Putin tão facilmente quanto a Khamenei e Maduro. Será que ele pode ser o próximo? Essa é a grande pergunta que deve estar rondando a mente de Putin agora. E pode ser o maior motivo pelo qual ele se escondeu. Ele prefere se manter discreto, pois sente que lidera um regime frágil, facilmente alvo de um país que já mostrou em 2026, 2 vezes, capacidade de derrubar déspotas. A paranoia de Putin não se limita à sua mente. Não são apenas suas ações em seus escritórios falsos e sua inação no Kremlin que nos dizem tudo o que precisamos saber sobre onde Putin está neste momento. O verdadeiro problema para Putin é este.
Ele está tão desesperado para ser visto como o homem forte em seus momentos mais fracos que está prejudicando o povo russo. Dissemos anteriormente que Putin tem tanto medo de ser rastreado pela internet que simplesmente se recusa a usá-la, ou a usar qualquer smartphone que possa se conectar a ela. Mas pelo menos até este momento, ele reconhecia que a internet era uma ferramenta útil para o povo russo e para suas forças armadas. Tudo isso parece ter sido jogado pela janela, assim como tantos inimigos do Putin no passado, já que o presidente da Rússia está supervisionando uma repressão à internet em todo o país. Apagões totais da internet estão se tornando frequentes no país. Embora a censura digital já exista na Rússia, interrupções amplas da internet e serviços móveis em Moscou são novidade. Esses apagões se somam aos seletivos que a Rússia vem empregando há meses, que ela sempre diz seriam uma tática para combater os drones da Ucrânia, mas que na verdade parecem ser uma forma de silenciar qualquer discussão que surge depois que esses drones atingem seus alvos. A CNN diz que há muita especulação sobre esses apagões, com alguns alegando que eles estão sendo feitos para se antecipar a qualquer tentativa da população russa para protestar contra uma mobilização prevista por Putin. O líder da Rússia tenta novamente se proteger de algo que considera prejudicial. Se ele não vê protestos, é porque não há interesse. Claro, ele ignora o fato de que sua repressão à internet móvel agora é tão severa que alguns na Rússia recorreram ao uso de walkie-talkies para se comunicarem uns com os outros. Outros citam o medo de Putin após ver mudanças de regime lideradas pelos Estados Unidos no Irã e Venezuela, questões já discutidas. Se ninguém acessa a internet na Rússia, ninguém pode usá-la para tirar fotos, enviar informações ou fazer qualquer coisa que possa, ainda que remotamente, revelar onde Putin está. Putin está tentando reforçar ainda mais seu controle sobre a Rússia, mesmo com os próprios dedos se partindo. Os bloqueios à internet vêm junto com uma campanha contra o Telegram, importante fonte de informação para muitos na Rússia. O Kremlin trabalha há anos com empresas de tecnologia para criar alternativas aprovadas por Putin ao Telegram e WhatsApp. Messenger Max é o aplicativo que esses especialistas em tecnologia criaram. E mais uma vez, acontece que esse é um aplicativo que provavelmente dará ao Kremlin acesso quase ilimitado ao que o povo russo está dizendo. Putin quer que o povo use a alternativa aprovada pelo Estado e ainda não consolidada, em vez do Telegram, que mais de 60% já usa. Messenger Max é melhor. Pelo menos o Messenger Max significa que Putin pode ter pessoas constantemente observando o que está acontecendo na internet que ele tem medo de usar. É mais um sinal de medo para um homem ausente do Kremlin há cerca de 2 semanas, e esses bloqueios coincidem com rumores de golpes circulando no local. Embora esses rumores já tenham sido tratados como mera torcida em veículos como o Kiev Independent, a própria história já é suficiente para causar ainda mais medo em Putin. A ideia é que, após Putin prender mais um aliado de seu ex-ministro da Defesa, Sergei Shoigu, esse antigo subordinado estaria organizando um golpe para tirá-lo do poder. A situação piora porque outro bloqueio de internet em Moscou ocorreu enquanto agentes de Putin prendiam o ex-vice-ministro da Defesa, Ruslan Salykov, aliado de Shoigu. Tudo o que falamos nesses vídeos indica que a paranoia de Putin finalmente o dominou. E isso não deveria ser nenhuma surpresa. Além do que os Estados Unidos têm feito em outros países, Putin está comandando um regime que está sob pressão crescente. A Ucrânia recuperou mais território em uma contraofensiva de fevereiro contra forças russas do que havia libertado desde 2023. Cerca de 400 km², ou 154 milhas quadradas em Zaporizhia e Dnipropetrovsk, no sul, retornaram à Ucrânia, contrariando a narrativa de Putin de que o país está à beira da derrota. Propagandistas do Kremlin já começam a criticar Putin. Entre eles está Ilya Romeslo, advogado conhecido por defender fortemente a invasão à Ucrânia. Putin recompensou esse apoio com espaços na televisão estatal, e Romeslo retribuiu com afirmações de que 2026 é o ano em que Putin será derrubado. Segundo o International Business Times, que noticiou em 18 de março, um suposto aliado de Putin disse que o presidente está ficando mais fraco a cada ano, e há sinais de que o sistema que o sustentou por mais de 25 anos está prestes a colapsar. Talvez seja isso que estamos vendo com o sumiço de Putin do Kremlin e tudo o que discutimos neste vídeo. Putin já não é mais o líder tão autoconfiante que costumava parecer. Após 4 anos de uma operação militar especial fracassada na Ucrânia, e especialmente depois de ver o que os Estados Unidos fizeram no Irã e na Venezuela, Putin regrediu. Ele não é mais todo-poderoso. Ele é um ditador assustado, indo de um escritório escondido a outro e evitando aparecer por medo de que seu tempo esteja acabando. Com sua mente paranoica, ele nem reconhece os próprios inimigos. Estados Unidos, povo russo ou aliados do Kremlin?
Todos eles, nenhum deles. Putin simplesmente não sabe. A única saída dele é se esconder tão fundo que ninguém o encontre. Ao fazer isso, ele se neutraliza como líder eficaz. O fracasso da ofensiva russa na primavera não reduziu o medo de Putin pela própria vida. O que seria um avanço dramático da Rússia acabou gerando apenas um recorde de baixas para suas forças. Putin, paranoico, está em pânico, pois falha repetidamente em obter progresso significativo na Ucrânia. Putin começa a enxergar ameaças em cada canto sombrio do Kremlin. Os rumores de golpe explodiram quando algo acabou de sair do radar em Moscou. Pode ser o fim de um déspota, a queda de um tirano. Neste momento, tudo aponta para um grande acontecimento. A queda de Putin está próxima. A notícia vem de um canal russo no Telegram chamado VSSA-KKO-GPU, que afirma ter acesso interno aos serviços de segurança da Rússia, e que esse acesso permitiu revelar que um golpe está sendo formado por um homem que Putin jamais esperaria que revidasse. Um homem que por anos foi um dos amigos mais próximos e confiáveis de Putin. Quem poderia ser esse homem? Sergei Shoigu, o ex-ministro da Defesa da Rússia. Vamos mostrar as pistas de que o golpe se aproxima, o evento que iniciou os rumores e uma reviravolta que pode mudar tudo mais adiante, no vídeo. Sobre o que o canal do Telegram disse, o London Loves Business traz os principais detalhes. O canal afirma ter acesso a uma fonte secreta que revela que as recentes quedas de internet na Rússia estão mais ligadas à paranoia de Putin de que um antigo aliado tenta derrubá-lo, do que à segurança, como diz o Kremlin. Segundo o canal, as restrições ao uso de celular e internet no centro da capital e em partes de Moscou coincidiram suspeitamente com o início de investigações sobre Shoigu e seu círculo próximo. Mas como isso pode acontecer se Shoigu é aliado próximo de Putin? A lealdade na administração de Putin costuma ser comprada e vendida. Nossa menção a Shoigu como ex-ministro da Defesa da Rússia indica por que aliados de Putin estão tão abalados. Em maio de 2024, Putin decidiu que era hora de retirar Shoigu do Ministério da Defesa russo. A decisão ocorreu após a Rússia se envolver por mais de 2 anos em guerra com a Ucrânia. Essa guerra não deveria ter ocorrido, pois a operação militar especial pretendia que a Rússia invadisse a Ucrânia e tomasse Kiev em poucos dias. Como ministro da Defesa, Shoigu teria supervisionado todos esses planos iniciais, e também teria sido a voz no Kremlin, dizendo a Putin que seu objetivo impossível era algo que a Rússia realmente poderia alcançar. Shoigu estava errado. Após 2 anos apoiando seu aliado, Putin deu o golpe final. Ao fazer isso, ele retirou de Shoigu o cargo e o status que comprovavam ser um dos homens de Putin. O presidente da Rússia ignorou Shoigu para se proteger, dando ao ex-ministro da Defesa uma lição importante sobre as verdadeiras prioridades de Putin. Lealdade não te leva muito longe no Kremlin, e Shoigu sentiu isso na pele. Putin o nomeou secretário do Conselho de Segurança da Rússia, mas quem conhece o Kremlin viu isso como a despromoção de um ex-aliado para um cargo onde não poderia mais interferir nos planos de Putin. Na época, já havia sinais de que Shoigu perdia o favor de Putin. A demissão do ministro da Defesa ocorreu após a prisão de seu principal adjunto, Timur Ivanov, acusado de corrupção. Como a corrupção move o Kremlin, ser preso por suspeita de corrupção geralmente indica que Putin vê essa pessoa como ameaça. Em um artigo em que questionava por que Shoigu foi removido de seu cargo, a BBC revelou que esse tipo de reorganização nos altos escalões do gabinete de Putin é rara, especialmente durante tempos de guerra. O artigo citou Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia há cerca de 20 anos até 2024, e que ainda ocupa o cargo. Shoigu foi ministro da Defesa por 12 anos antes de ser demitido. Putin realiza expurgos, mas na alta cúpula busca estabilidade, ao se cercar de capachos que obedecem e repetem tudo o que ele deseja. Remover. Shoigu enviou uma mensagem clara ao ex-aliado de Putin. Putin não confia mais em você. E talvez de forma igualmente direta, Putin pode ter começado a ver Shoigu como uma ameaça, mesmo que não tenha tido coragem de mandar prender seu ex-ministro da Defesa ou jogá-lo pela janela. Shoigu, por conhecer Putin tão bem, sabia o real significado de seu rebaixamento sem precisar de explicações. Putin queria tirá-lo do caminho e estava tentando apaziguá-lo com um cargo sem importância, pelo menos em comparação com sua antiga função. Não era substituir o velho pelo novo, mas remover um possível inimigo e pôr um lacaio mais obediente. Em março de 2026, surgem indícios de que Putin e Shoigu
passaram a desconfiar ainda mais um do outro. O ex-ministro da Defesa vem alimentando seu próprio ressentimento há cerca de 2 anos, e também começa a perceber que Putin está tomando medidas contra ele que enfraquecem ainda mais seu poder. Por exemplo, outro aliado importante de Shoigu foi preso. Em 9 de março, a Medusa informou que a purga no Ministério da Defesa russo se intensificou após a saída de Shoigu. Desta vez, foi a vez de Ruslan Salakov ser preso sob acusações de desvio de fundos, suborno, lavagem de dinheiro e supostos vínculos com organizações criminosas. Presumimos que a última acusação se relaciona aos antigos vínculos dele com o Kremlin, a maior organização criminosa da Rússia. Mas o que importa aqui é que Salakov é mais do que apenas um aliado de Shoigu. Ele é o colaborador mais próximo de Shoigu, tendo sido o primeiro vice-ministro da Defesa durante o mandato de Shoigu. A notícia chocou o alto escalão do Kremlin, enquanto blogueiros militares pró-guerra russos celebravam isso como mais um movimento genial de Putin. Salakov agora pode pegar até 20 anos de prisão após quase 30 anos como braço direito de Shoigu. Se Shoigu não tivesse entendido o recado com todas as prisões que aconteceram antes e depois de sua saída do Ministério da Defesa, ele está entendendo agora. Putin passou 2 anos isolando seu antigo amigo. Shoigu sabe que sua cabeça será a próxima a rolar. E isso nos leva de volta ao golpe e às evidências de que ele realmente está acontecendo, e que Shoigu está por trás de tudo. Até agora vimos indícios. Podemos acrescentar a esses indícios ao destacar que o próprio Shoigu não é visto desde 5 de março, apesar de ainda ocupar o que deveria ser um cargo bastante importante. A falta de visibilidade aumentou rumores de divisão no Kremlin. No entanto, são os bloqueios de internet que mencionamos anteriormente que servem como a maior evidência de que o ex-aliado de Putin tem conspirado para derrubar o presidente russo. Por quê? Antes de entrarmos mais a fundo nisso, você está assistindo ao Programa Militar, e nós trazemos para você o panorama completo além das manchetes. Inscreva-se hoje para garantir que você esteja sempre à frente. Shoigu passou os últimos 2 anos sendo rejeitado por Putin, apesar de anos de serviço leal. Ele então teve que assistir enquanto Putin eliminava sistematicamente todos os principais aliados que Shoigu tinha. Não é preciso ser um gênio para perceber o que está acontecendo aqui. E até mesmo Shoigu é inteligente o suficiente para saber que precisa agir antes que Putin faça isso por ele. Mas qual a relação com os cortes de internet? A resposta simples é que os cortes de internet que estamos vendo na Rússia agora são diferentes de tudo que vimos desde o início da guerra. E se a fonte que falou com VCHKK ou GPU estiver certa, tudo isso é porque Putin está apavorado com a possibilidade de Shoigu estar tentando organizar um golpe de Estado. Os cortes recentes na Rússia foram tão grandes que, segundo o Moscow Times, a internet móvel caiu em Moscou e São Petersburgo. Isso é notável por si só, já que essas são 2 das cidades mais ricas da Rússia e, portanto, 2 das cidades com as quais Putin realmente se importa. Após a 6H do dia 9 de março, o Down Detector registrou quase 2.500 reclamações em São Petersburgo. A Rússia tem um histórico de cortar o acesso à internet móvel, é claro. Frequentemente, ela diz que precisa fazer isso por causa de ataques de drones, o que vamos explorar mais adiante. Isso fez a Rússia liderar o mundo em interrupções de internet em 2025. Com 37.166 horas de inatividade, que afetaram quase todos os 146 milhões de pessoas no país, o que vimos em Moscou e São Petersburgo é um pouco extremo, mas não está fora do comum. Ou está? A história mostra que a última queda foi mais sobre a paranoia de Putin do que qualquer outra coisa. O combatente veterano News explica que o último desligamento poupou figura-chave do governo que Putin queria manter informadas. O portal Combatente Veterano News afirma que o acesso foi restrito a listas brancas aprovadas pelo governo, indicando que não se trata só de um ataque externo. Alguns celulares ainda acessavam a internet, enquanto a maioria em Moscou e São Petersburgo tinha dificuldades. Esses celulares parecem ter sido incluídos em uma lista branca que os torna imunes a desligamentos. O que estamos vendo aqui é que Putin criou um nível dentro das altas esferas do Kremlin reservado para aqueles em quem ele mais confia. Essa lista vem diminuindo desde que ele lançou a invasão à Ucrânia, mas com uma lista branca, ele consegue cortar as comunicações daqueles que ele mira, enquanto permite que seus aliados coordenem seus esforços. Ou seja, um bloqueio aprovado pelo governo excluiu quem Putin precisava informar. Putin já planeja isso há algum tempo. Em 20 de fevereiro, Putin sancionou uma medida que permite ao FSB ordenar que provedores de internet restringam o acesso aos seus serviços por ordem presidencial. Menos de um mês depois, acabamos de ver Putin executar esse enorme abuso de poder para cortar a internet para todos, exceto para alguns poucos selecionados. Você deve se lembrar da citação do VCHKK ou GBU, que compartilhamos antes.
A coincidência entre o último desligamento e o início da investigação sobre aliados de Shoigu, incluindo o preso Salikov, indica que foi uma ação deliberada do Kremlin. Isso deixou aliados de Shoigu sem informações, permitindo ao FSB e a quem Putin quisesse reprimir possíveis conspiradores. O Kremlin, porém, nega isso. Enquanto russos comuns eram obrigados a recorrer a walkie-talkies para se comunicar, o Kremlin insistia que os cortes nas comunicações eram para garantir a segurança e continuariam enquanto fossem necessárias medidas extras. Se busca mais do que respostas vagas nessas declarações, está sem sorte. O Kremlin evitou comentar as quedas de comunicação que, segundo o Guardian, afetaram até a Duma estatal. Enquanto isso, as vendas de walkie-talkies aumentaram 27% na Rússia, com o uso de pagers crescendo 73%. Putin está levando a Rússia de volta à era pré-internet. Ou, mais especificamente, ele está levando as partes da Rússia em que não confia, praticamente todo o país, de volta a uma época em que era bem mais difícil se comunicar sem que ele soubesse. Para ser justo com o Kremlin, ele dizia a verdade ao afirmar que a última interrupção foi por segurança. O que não foi dito é que isso não tem relação com a segurança da Rússia, mas sim em acalmar o paranoico Putin, que teme Shoigu. Combat Veteran News explica. Há rumores de que em algumas dessas áreas específicas de Moscou, onde ocorreram os apagões, na verdade ficam as casas de militares importantes. Ele diz que também há instalações militares e de segurança nessas regiões. E isso só reforça a ideia de que a ação de Putin foi realmente para reduzir a capacidade dos conspiradores de se comunicarem, enquanto garantia que suas próprias forças antigolpe pudessem se mover sem restrições. As forças de segurança estabelecidas de Putin, elas conseguem se coordenar e se comunicar melhor, mantendo-se um passo à frente dos planejadores do golpe, se isso for verdade, acrescentou o Combat Veteran News. Isso traz uma nova perspectiva sobre a prisão de Salikov. Antes de Putin dar ao FSB o poder de bloquear as comunicações por sua ordem, avisos poderiam ter sido dados àqueles prestes a serem presos. O Kremlin poderia ter capturado seus homens, mas se um golpe fosse iminente, alertas não enviados nas prisões recentes poderiam ter sinalizado a ação contra Putin antes da chegada de seus aliados. Salikov não recebeu esses sinais. Só um pequeno grupo que Putin escolheu pessoalmente com suas novas listas brancas conseguiu. O problema dessas conspirações é que só podem ser provadas se realmente acontecerem. O que podemos ter visto com a prisão de Salikov e os cortes de internet que a antecederam foi Putin conseguindo se manter um passo à frente de seu ex-ministro da Defesa, enquanto Shoigu se preparava para uma tomada de poder. Muito mais será revelado em breve. Se Shoigu for preso ou sofrer da chamada Síndrome da Morte Súbita Russa, teremos uma ideia melhor se o golpe estava mesmo sendo planejado. A outra reviravolta. Um presidente dos Estados Unidos pode estar por trás dos temores recentes de golpe contra Putin. Fique até o final para entender o motivo. Antes disso, e mesmo sem a sugestão de que Shoigu finalmente esteja se voltando contra Putin, o que estamos vendo com esses últimos bloqueios de internet é a paranoia de Putin se manifestando, a ponto de impactar todos os aspectos da sociedade russa. Muito já se falou sobre como Putin teme por sua vida e posição. Em maio de 2025, a Nova Voz da Ucrânia informou que Putin passou a indicar que buscava um sucessor. O que parece inofensivo para um ditador é, na verdade, mais um sinal da paranoia de Putin, segundo o analista político Vadim Denisenko. Na minha opinião, o principal fator é o estado mental cada vez mais paranoico de Putin, diz Denisenko, acrescentando que ditadores idosos tendem a ficar paranoicos com quem o cerca. Essa paranoia, eu acredito, foi o que acabou forçando ele a começar a falar sobre um sucessor. Falar sobre sucessão não significa que Putin se importe nem um pouco com o que vai acontecer depois que ele se for. O que esse tipo de conversa faz é mostrar para aqueles que talvez estejam planejando agir contra ele que eles podem conseguir o que querem no futuro. Eles só precisam ser leais por mais tempo para que Putin possa escolher um deles como sucessor. É um tipo de promessa vazia, insinuada por um líder que está apenas preocupado em manter os abutres políticos longe do seu encalço. Putin ganha tempo ao falar abertamente sobre o que vem depois, permitindo-lhe agir contra quem pode ter caído em suas armadilhas. É possível que tudo isso seja uma conspiração criada do nada. Uma das vozes dissidentes mais claras é Anton Barbashin, cofundador e diretor editorial da Riddle Russia. Falando ao Kiev Independent, ele afirmou: "Isso é besteira. Se as elites russas quisessem tirar Vladimir Putin do poder, isso já teria ocorrido em 2022. Ele disse que Shoigu pode deixar Putin desfazer seu clã em troca de imunidade contra possíveis represálias após sua saída do Ministério da Defesa da Rússia em 2024. Pode ser.
Talvez o VCCHKK-GBU tenha exagerado ao afirmar que teve acesso a uma fonte revelando um golpe planejado por Shoigu. Porém, a reviravolta citada não deve ter aliviado a paranoia de Putin. Donald Trump tem feito muitas movimentações em 2026, principalmente a destituição do ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro e a morte do líder supremo do Irã, Ali Khomeini, durante a Operação Fúria Épica. E como observa o Combat Veteran News, existe a possibilidade de que Putin esteja assistindo a tudo isso de longe e chegando à conclusão de que pode ser o próximo da lista de Trump. Isso, aliás, pode ser, na verdade, um efeito colateral das políticas repetidas do presidente Donald Trump, onde, em vez de atacar o aparato dos estados, ele simplesmente diz: bem, vou eliminar o próprio líder e instalar um líder com quem eu possa trabalhar, diz o Combat Veteran News. Isso é suficiente para te fazer pensar, não é? Trump poderia considerar Shoigu ou alguém parecido como sucessor de Putin se os Estados Unidos tirarem Putin do poder? É possível. Um amigo rejeitado, deixado de lado após muito tempo no topo, pode ajudar os Estados Unidos apenas para se vingar de Putin. Se o discurso de Putin sobre sucessão for apenas uma isca para quem espera que o líder da Rússia bata as botas, o que Trump fez em 2026 pode ser um sinal mais claro de que esses podem alcançar o poder desejado se aliarem aos Estados Unidos. No mínimo, as ações de Trump aumentaram a paranoia de Putin. Como diz o New York Times, Trump passou boa parte de 2026 superando Putin em suas próprias táticas. Os Estados Unidos contêm a influência global da Rússia e desmontam a cartilha de Moscou para parcerias externas, afirma o veículo. E enquanto seus aliados globais desmoronam ao seu redor, Putin pode agora estar olhando para dentro do país, em busca de pessoas que ele acredita que poderiam colaborar com Trump no futuro. Talvez ele veja Shoigu como uma dessas pessoas. Se for o caso, a paranoia de Putin pode causar sua queda. Amigos viram inimigos. Confidentes podem virar conspiradores. Mesmo que um golpe não esteja em andamento, o medo de Putin de que algo possa acontecer pode ser suficiente para que ele se destrua antes que qualquer outra pessoa tenha a chance. Afinal, não é como se Putin não tivesse dado aos possíveis conspiradores mais do que motivos suficientes para quererem que ele saia. A guerra desastrosa na Ucrânia custou tantas vidas à Rússia que agravou gravemente um problema que afetará o país por um século. Putin deixou claro várias vezes: a Rússia quer o Donbass. Ela deseja tanto essa região que ela segue como foco das exigências russas nas negociações de paz. Mas a Rússia jamais tomará o Donbass. Por quê? O sacrifício que a Rússia teria que fazer causaria um impacto em todo o país, e podemos ver isso quando olhamos para os números absolutamente insanos. Esqueça conquistar a Ucrânia. Putin teme o impacto de tomar o Donbass para a Rússia. Vamos explicar o motivo e resumir antes dos números. 18 meses e praticamente todas as suas tropas. Segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o vice-chefe do gabinete Pavlo Paliza, esse seria o custo para a Rússia tomar o Donbass. Vamos começar pelos comentários de Paliza. Em 1º de março, Paliza falou à rádio Europa Livre, Rádio Liberdade, onde disse que o ritmo do avanço russo na Ucrânia ainda é imensamente lento. Esse avanço lento custa à Rússia muitos soldados no Oblast de Donetsk, parte do Donbass que ainda precisa controlar antes de reivindicar a ocupação total da região. Considere a dinâmica atual. Eles devem conseguir isso em cerca de 1 ano e meio, com um contingente equivalente ao atual agrupamento russo na Ucrânia. Será muito difícil para eles conseguirem, e será mais lento do que desejam, afirmou Paliza, ao compartilhar os números das perdas russas em 2025 só para reivindicar parte da região de Donbass. No total, a Rússia tomou menos de 1% da Ucrânia em 2025, ao custo de mais de 450 mil de seus soldados, diz Paliza. Paliza acrescenta que a Ucrânia atualmente ainda mantém cerca de 6 mil quilômetros quadrados, ou cerca de 2.316 milhas quadradas da região de Donetsk, que a Rússia ainda precisa capturar. Guarde esse número. Voltaremos a ele ao analisar a matemática das afirmações de Paliza. Por enquanto, isso significa que Putin precisaria mobilizar quase toda a força russa na Ucrânia e pelo menos 18 meses para conquistar o Donbass. Cada soldado russo morto enfraquece qualquer plano de Putin para o restante da Ucrânia. Zelensky prevê um prazo ainda mais longo que o do vice-chefe de seu gabinete presidencial para a Rússia tomar o Donbass. O presidente da Ucrânia afirma que ocupar o leste do país custará cerca de 800 mil vidas russas e levará ao menos 2 anos, com um avanço muito lento. Na minha opinião, eles não resistirão tanto tempo. Zelensky diz saber disso porque a recente história russa em Donbass mostra que as forças de Putin não conquistam território rapidamente.
e que a Rússia está sacrificando um número enorme de soldados, sem falar em equipamentos e suprimentos para cada quilômetro quadrado da região que conquista. Essas afirmações da Ucrânia são interessantes, e se continuar conosco, verá por que o Donbass é uma armadilha mortal para as forças invasoras de Putin. Antes disso, precisamos perguntar: as alegações da Ucrânia fazem sentido? Para responder, precisamos analisar melhor os números. Felizmente, há dados que mostram até que ponto as alegações da Ucrânia sobre o Donbass são verdadeiras. Analisemos quanto território a Rússia conquista na região e o custo dessas conquistas para as forças de Putin. Em 24 de fevereiro, Metsa relatou que o exército russo estava sofrendo perdas tão enormes na região de Donetsk que a Ucrânia estava eliminando 156 soldados russos para cada quilômetro quadrado que as forças de Putin conseguiam ocupar. Esse número foi informado pelo ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, que afirma que o objetivo do país é elevar essas perdas para 200 soldados por quilômetro quadrado limite, em que avançar se tornaria inviável, segundo ele. Esse objetivo é ambicioso para a Ucrânia, mas por hora manteremos o número 156. Pedimos que você considere as afirmações da polícia de que a Rússia ainda precisa capturar 6.000 quilômetros quadrados de Donetsk antes de poder afirmar que controla o Donbass. Esse número é contestado. Em dezembro, a Reuters informou que era de 5.000 quilômetros quadrados. Vale lembrar que, nessa época, a Rússia dizia ter ocupado territórios como Krovsk, mas na verdade não ocupava. Mesmo assim, temos dois números para analisar: 5.000 e 6.000 quilômetros quadrados que restam para a Rússia conquistar. Começando com o número da Reuters, a Rússia ocupando 5.000 quilômetros quadrados na taxa atual de 156 baixas por quilômetro quadrado resulta em um total de 780.000 baixas. Mesmo com um número menor, vemos que Zelensky e o vice-chefe do gabinete estão praticamente certos. Zelensky afirmou que a Rússia precisaria de cerca de 800.000 soldados para capturar o Donbass. Isso é até mais do que os 715.000 soldados que a Rússia já enviou para o país, o que significa que Putin realmente teria que gastar um exército inteiro para tomar o Donbass, mesmo no melhor cenário possível. Quanto ao pior cenário, que seria a Rússia ter que tomar 6.000 quilômetros quadrados, chegamos a um total de 936.000 baixas. Esse é um número absurdo. Para a Rússia, isso se aproxima das quase 1.270.000 baixas que o Ministério das Finanças da Ucrânia alega que o país sofreu desde que Putin iniciou a guerra há 4 anos. Também não está claro se o número de 156 baixas por quilômetro quadrado em Donetsk, citado por Metsa, inclui soldados russos que se renderam ou se ausentaram sem autorização. Sem incluir, a Rússia pode enfrentar 18 meses perdendo quase 1 milhão de soldados só para tomar o Donbass. Segundo o Independent, a Rússia já registrou as maiores perdas militares entre grandes potências desde a Segunda Guerra Mundial. O que isso significa para Putin é que continuar avançando no Donbass equivale a cavar uma cova ainda mais profunda para um exército russo que já está a 7 palmos do chão e afundando cada vez mais. Isso nos leva a questionar: por que Putin insiste tanto em tomar o Donbass, mesmo sabendo o custo? Por que o Donbass é tão difícil para a Rússia? Responderei a segunda pergunta mais adiante no vídeo, então continue com a gente. Sobre por que Putin parece tão decidido a sacrificar uma geração de homens russos para conquistar o Donbass, há várias razões. Isso pode ser atribuído ao desejo de Putin de restaurar a Rússia ao que ele vê como os anos de glória da União Soviética. Francis Farrell, do Kiev Independent, explica esse desejo da era soviética. Em uma breve aula de história sobre a importância do Donbass para Putin, Farrell destaca como a Rússia explorou as grandes reservas de carvão da região na era soviética. No processo de industrialização soviética, muitos trabalhadores de todo o país, inclusive do Gulag, foram transferidos para atuar na mineração e indústria pesada do Oblast de Donetsk, segundo Farrell. Isso nos dá dois ângulos sobre o desejo de Putin pelo Donbass, já que a Rússia sabe o quanto essa região da Ucrânia é valiosa. E que devido ao fato de a Rússia ter enviado tantos de seus cidadãos para o Donbass durante a era soviética, Putin ainda tem essa percepção distorcida de que o Donbass é, e sempre foi, parte da Rússia. Essa percepção é uma das razões pelas quais Putin focou em Donetsk e Luhansk durante sua campanha inicial de agressão contra a Ucrânia em 2014. Putin apoiou grupos separatistas por procuração em ambas essas regiões durante a campanha de 2014, além de enviar os Homenzinhos Verdes, que eram essencialmente soldados russos disfarçados, enviados para a Ucrânia para causar caos.
Embora Moscou negasse consistentemente estar envolvida, sua marca estava em toda parte, diz Farrell, acrescentando que desde os líderes da chamada revolta, até a forma como as forças pró-Rússia eram financiadas e armadas, sem falar nas inúmeras evidências diretas da presença de tropas regulares russas. A Rússia não conseguiu tomar o Donbás em 2014. Porém, acabou virando o foco central da invasão em larga escala do país em 2022. A Rússia atacou o Donbás em grande parte porque Putin alegou, desde o início, que os chamados russos que viviam na região queriam ser libertados pela Federação Russa. Após o fracasso da Operação Militar Especial inicial, a Rússia passou a focar na libertação do Donbás em abril de 2022. Claro, as alegações de Putin eram absurdas. Isso foi destacado por uma fonte confiável, que relatou uma pesquisa com 4.025 residentes do Donbás, divididos igualmente entre aqueles de origem ucraniana e russa. Esta pesquisa revelou que 42% dos entrevistados desejavam continuar fazendo parte da Ucrânia, enquanto 31% estavam satisfeitos com a anexação pela Rússia. Outros 9% disseram que queriam independência total, enquanto o restante dos entrevistados afirmou não saber o que queria. Esses números mostram que há uma grande influência russa no Donbás. No entanto, muitos dos que vivem na região preferem fazer parte da Ucrânia a qualquer outra opção, o que imediatamente desmente as alegações de Putin sobre qualquer suposta libertação que ele ofereça ser algo desejado pelo povo do Donbás. Na verdade, nunca foi sobre isso, não é, Putin? O interesse de Putin pelo Donbás tem origem financeira. Antes de detalhar, você está assistindo ao The Military Show. Se ainda não se inscreveu, este é o momento ideal. Apesar da retórica de Putin sobre história e libertação, o que realmente motiva seu desejo de arrancar o Donbás da Ucrânia é o dinheiro. Especificamente, os recursos minerais da Ucrânia, que incluem o carvão que mencionamos antes, junto com dezenas de minerais de terras raras e outros recursos dos quais a Rússia poderia lucrar, estão na mira de Putin. Segundo a United 24 Media, esses minerais valem cerca de 15 trilhões de dólares. E você deve imaginar onde a maioria está localizada. Como aponta a United 24 Media, as principais regiões que contêm esses depósitos minerais coincidem com áreas-alvo ou já ocupadas pelas forças russas, incluindo as regiões da Crimeia, Luhansk, Donetsk e Zaporíjia. O Economic Times destaca que Donbás é uma das regiões mais ricas da Ucrânia. A publicação diz que essa região concentra 56% das reservas de carvão mineral da Ucrânia, avaliadas em 12 trilhões de dólares, e entre as maiores do mundo. Não se sabe se são 12 trilhões de dólares em carvão mineral apenas no Donbás ou metade disso. Ainda assim, a Rússia pode lucrar muito com seu avanço no Donbás. A mesma fonte diz que em agosto de 2025, o território ucraniano ocupado pela Rússia representa controle de cerca de 12,5 trilhões de dólares em ativos minerais e de gás. Adicione agricultura e recursos hídricos à equação, que ajudam na agricultura em todo o sul da Ucrânia e contribuem para manter a Crimeia abastecida de água em meio à constante escassez na região, e você começa a entender do que realmente se trata para Putin. Ele vai alegar história e libertação. O que ele quer dizer é que se trata de encher os cofres russos, o que é ainda mais importante agora, depois de uma guerra que já custou à Rússia mais de 1 trilhão de dólares, do que jamais foi antes. O problema de Putin nos remete à segunda pergunta feita há minutos. Por que o Donbás será um grande desafio para Putin? A forte defesa da Ucrânia na região, responsável pelo alto número de baixas, é parte do motivo. Outro grande problema de Putin, e talvez o motivo de evitar tentar tomar o Donbás, é que o pior ainda está por vir para a Rússia na região. Agora que a Rússia finalmente parece ter tomado Krovsk, suas forças precisam mudar o foco para o cinturão de fortalezas, junto com as outras áreas urbanas densas que ainda permanecem sob controle da Ucrânia. Liman e Dobropilia, entre essas áreas urbanas, podem se tornar armadilhas mortais como Pokrovsk. Mais preocupante para Putin é a linha de grandes cidades ao longo da rodovia H20 Konstantinievka-Sloviansk. Com cerca de 50 quilômetros de extensão, essa linha de cidades inclui Kramatorsk e Sloviansk ao norte, juntamente com Alexievo, Druskivka e Konstantinivka ao sul. Juntas, essas cidades tinham uma população pré-guerra de mais de 380 mil habitantes, o que é cerca de 6,3 vezes maior do que a população pré-guerra de Krovsk, contra a qual Putin quase destruiu todas as suas forças no leste nos últimos 2 anos. Nosso ponto aqui é simples. A Rússia ainda tem um longo caminho a percorrer antes de conseguir derrubar essas cidades e tomar o Donbás.
E como se as coisas não pudessem piorar para Putin e suas ambições gananciosas, há um motivo pelo qual esse trecho de assentamentos é conhecido como o Cinturão de Fortalezas. Enquanto as forças da Rússia passaram mais de 4 anos presas em outras áreas de Donetsk, a Ucrânia transformou o Cinturão de Fortalezas em um sistema defensivo interligado, que causará baixas russas em escala inédita na guerra. A revista The Economist destacou isso em um artigo de janeiro, onde afirmou que a Ucrânia agora possui o tipo de cinturão de fortalezas que gostaria de ter tido em 2022, e tudo isso se deve ao fato de a Rússia ter demorado tanto para avançar. Agora há linhas de defesa de até 200 metros no topo da colina, perto de Kramatorsk e Sloviansk, segundo o veículo. Essa linha única possui arame farpado, arame laminado, valas antitanque, dentes de dragão e terra escavada como barreira defensiva. Drones patrulharão constantemente, prontos para destruir qualquer unidade russa que tente atravessar. E isso é apenas uma pequena parte de uma linha maciça de defesas que se estende pelos 50 quilômetros de comprimento do cinturão de fortalezas, todas as quais a Rússia precisa superar antes mesmo de conseguir chegar aos próprios assentamentos. Farrow diz que a Ucrânia criou grandes zonas de morte entre e atrás dessas cidades, dificultando o avanço russo pelo cinturão de fortalezas. Assim como as defesas citadas pela The Economist, essas zonas de morte têm defesas contra a infantaria e as unidades mecanizadas russas, além de drones que localizam e destroem as forças russas. Putin sabe que não pode gastar todo o exército russo na Ucrânia nos próximos 18 meses a 2 anos só para conquistar esse cinturão. Essa quantidade de mortes seria demais até para ele. A realidade que o líder da Rússia está tentando esconder é que ele está apavorado com o que espera seu exército em Donetsk, e é por isso que agora ele está se esforçando tanto para criar uma narrativa de que a queda da Ucrânia e a perda do Donbass são inevitáveis. Putin precisa que essa narrativa se sustente. Quanto mais tempo ela durar, mais tempo ele tem para tentar manipular o Ocidente a acreditar nas mentiras que saem da sua boca, o que, por sua vez, lhe dá vantagem nas negociações de paz. Putin pressionará para que a Ucrânia ceda ao Donbass, já que a faixa de fortalezas de Donetsk representa grande problema para a Rússia, segundo o Atlantic Council. Enquanto Kiev continuar controlando a faixa de fortalezas do Donbass, há uma grande chance de que o exército ucraniano transforme toda a região em um cemitério para o exército invasor de Putin, afirma o think tank. Bloomberg acrescenta que a Rússia está atualmente avaliando suas opções de negociações de paz, já que a Ucrânia continua se recusando a ceder o Donbass. O veículo informa que a Rússia já elaborou uma minuta de memorando para um acordo de paz, a ser assinado se a Ucrânia retirar suas forças da região. Isso não é um jogo de poder de Putin, e sim o medo russo no papel. E a Ucrânia sabe disso. Em 3 de março, o New Voice of Ukraine informou que Zelensky não pretende abandonar o Donbass, nem as 200 mil pessoas que ainda vivem lá. Quero deixar claro, nunca vou abandonar o Donbass e os 200 mil ucranianos que vivem lá. Por que eu faria isso? Porque Putin faz disso uma condição para a paz, e ele imediatamente apresentará novas exigências depois disso. Não vou tolerar isso, rugiu Zelensky em uma declaração, exatamente o que Putin não queria ouvir. A Ucrânia percebe a manobra de Putin no Donbass. Ela sabe que Putin teme sacrificar pelo menos mais 800 mil soldados no cinturão de fortalezas e enfrentar até 2 anos extras de combates. Esses 2 anos não são algo que Putin, de 73 anos, possa desperdiçar, se quiser que a conquista do Donbass seja seu legado. A Ucrânia entende que ceder o Donbass agora facilitaria futuros ataques russos. Planos russos obtidos pela Ucrânia mostram que Putin quer mais do que só a região que diz trazer paz se Zelensky a ceder. Esses planos, que detalham a estratégia russa para 2027, mostram que as forças de Putin querem avançar em Zaporizhia, atacar Dnipro e possivelmente tomar Odessa. Em outras palavras, não são o tipo de planos que a Rússia faria se o Donbass fosse tudo o que ela quisesse. A Rússia se prepara para uma campanha longa no Donbass, não por querer, mas porque a Ucrânia não dá alternativa. Não haverá cessão de território. Se Putin quiser o Donbass, terá que se comprometer a perder até mais 2 anos e ao sacrifício de todos os soldados russos na Ucrânia, talvez até mais, para conseguir isso. Putin está disposto a essa batalha? Se aprendeu algo com o horror que a Rússia viveu em Provsk, não deveria estar. Não é segredo que a Rússia está em apuros. Sua guerra fútil com a Ucrânia levou a enormes baixas, graves perdas económicas e isolamento no cenário global. E tudo isso por causa de um homem, o presidente russo Vladimir Putin, cuja obsessão imprudente, implacável e cruel pelo poder levou sua própria nação à ruína.
Mas a situação pode ser ainda pior do que foi relatado. De acordo com a agência de inteligência da Alemanha, a economia russa está sofrendo um declínio sem precedentes, com o Kremlin chegando a publicar números falsos em uma tentativa desesperada de encobrir seu colapso desastroso. Para quem conhece bem a Rússia, essa notícia não será uma surpresa. O Kremlin tem uma longa e conhecida história de mentiras e fabricações. Já ficou provado repetidas vezes que eles não têm nenhum escrúpulo em mentir para o público russo, sempre que acham necessário para se mostrarem melhores. A Rússia não é o único país que faz isso, é claro, mas a propaganda está praticamente enraizada no DNA do Kremlin. É a principal solução de Moscou para manter o público do seu lado e controlar a narrativa do país, e tem sido usada extensivamente ao longo do conflito até agora. Na verdade, mesmo antes da guerra começar oficialmente e dos primeiros tiros serem disparados, o Kremlin já dependia da propaganda para conquistar apoio para sua invasão. Inventou histórias e fez afirmações exageradas sobre um suposto regime neonazista governando a Ucrânia e realizando algum tipo de genocídio contra russos étnicos. Graças a isso, quando as tropas do Kremlin cruzaram a fronteira pela primeira vez, grande parte da população russa apoiou a invasão. Eles caíram na propaganda e acreditaram que seu presidente estava tomando uma decisão ousada ou até mesmo heróica ao enviar o exército para libertar pessoas da opressão. Ao mesmo tempo, muitos esperavam que a operação militar especial de Putin fosse rápida e eficiente, terminando em poucas semanas. Como sabemos agora, isso não aconteceu. A guerra se prolongou e a Rússia não atingiu quase nenhum de seus objetivos declarados. Ela também começou a sofrer pesadas perdas nas linhas de frente, enquanto pessoas, bancos e empresas no país eram lenta, mas seguramente isolados do resto do mundo. O padrão de vida caiu, enquanto pais, irmãos e filhos pereciam, e grande parte do resto do mundo evitava a Rússia como nunca antes. Com o passar dos anos, mais russos começaram a questionar a necessidade de uma guerra tão cara e desperdiçadora, com cada vez mais pessoas querendo vê-la chegar ao fim o quanto antes. Ainda assim, o governo deles mentia para eles. Apoiando-se na propaganda para superar uma crise após a outra, Putin e seus vários capangas enganavam continuamente seu povo, inventando desculpas e se escondendo atrás de discursos. Eles ainda fazem isso hoje, como comprovou um relatório condenatório do Serviço Federal de Inteligência da Alemanha, o BND. Após analisar os dados econômicos oficiais publicados pelo Kremlin, agentes do BND descobriram a impressionante extensão de suas mentiras. Eles constataram que o déficit orçamentário federal real da Rússia para 2025 era muito maior que os dados oficiais divulgados. Para ser mais preciso, Moscou afirmou que seu déficit de 2025 era de cerca de 5,65 trilhões de rublos, o que equivale a aproximadamente 72 bilhões de dólares. No entanto, o BND descobriu que o déficit real estava mais próximo de 8,01 trilhões de rublos, ou 100 bilhões de dólares, quase 30 bilhões de dólares a mais do que as afirmações do Kremlin. Isso representa cerca de 3,6% de todo o produto interno bruto do país. É um nível impressionante de prejuízo, como observa o relatório do BND. Isso revela os custos que o Kremlin assume voluntariamente por sua guerra agressiva contra a Ucrânia, consequências que durarão muitos anos. E o facto de o Kremlin ter mentido de forma tão ousada e descarada para encobrir suas perdas minou ainda mais sua reputação já abalada, tanto internamente quanto no exterior. A confiabilidade das estatísticas oficiais é ainda mais prejudicada. A Rússia, como destino de investimentos, apresenta riscos incalculáveis. O plano de Putin para restaurar a antiga glória da Rússia não pode ter sucesso nessas circunstâncias. Do ponto de vista da Ucrânia, no entanto, isso é uma excelente notícia. A Rússia pode até gostar de distorcer a verdade aqui e ali, mas essa é uma de suas maiores e mais escandalosas mentiras até agora, e mostra o quanto o país decaiu. Nos primeiros anos da guerra, Putin não precisava necessariamente mentir sobre a economia. Nem o Kremlin sentia a necessidade de falsificar seus cálculos, porque, na verdade, lidou muito bem com os custos iniciais do conflito. Mesmo quando as nações ocidentais impuseram várias ondas de sanções contra bancos e empresas russas, além de congelar os ativos dos oligarcas de Moscou, a economia russa permaneceu razoavelmente forte, com o próprio Putin chegando a se gabar de ter superado as sanções. Com o passar dos anos, no entanto, a situação começou a se deteriorar. O Fundo Nacional de Riqueza da Rússia foi consumido lentamente, reservas caíram e, o mais importante, sua indústria do petróleo, base da economia, começou a sentir pressão. As sanções levaram muitos países a reduzirem sua dependência dos recursos russos,
romperem acordos comerciais e buscarem fornecedores alternativos. A União Europeia, por exemplo, reduziu fortemente seus investimentos em energia russa. Ela rapidamente impôs proibições quase totais às importações marítimas de petróleo bruto e produtos refinados da Rússia, além de impor um teto rígido ao preço do petróleo russo para limitar sua receita de exportação. Também diversificou seus fornecedores e acelerou o investimento em fontes de energia renovável por meio do plano REPowerEU. O impacto dessas decisões é claramente visível nas estatísticas. As importações do petróleo da Rússia para os países da União Europeia caíram de 29% no primeiro trimestre de 2021 para apenas 1% no terceiro trimestre de 2025, por exemplo. Com a UE deixando de comprar de Moscou, o Kremlin buscou fortalecer laços comerciais com outros países. O Kremlin contava que China, Índia e outros países compensassem e sustentassem a economia russa, o que de fato ocorreu por um tempo. Com o tempo, até esses países passaram a repensar sua relação com a Rússia. Em fevereiro de 2026, refinarias indianas prometeram cortar importações de petróleo russo e investir em energia americana, após o país assinar novo acordo comercial com os Estados Unidos. Além disso, embora a China continue comprando muitos recursos russos, o comércio total com a Rússia diminuiu em 2025, com o valor total das importações e exportações entre os dois países caindo de 244,8 bilhões de dólares em 2024 para 228,1 bilhões de dólares em 2025. E o Kremlin não teve que lidar apenas com menos dinheiro entrando em seus cofres, vindo de seus poucos parceiros comerciais restantes. Também teve que lidar com ataques explosivos diretos à infraestrutura que mantém sua indústria petrolífera funcionando. Ao longo de 2025 e até 2026, as equipes de drones da Ucrânia atacaram repetidamente refinarias russas, depósitos de combustível e oleodutos, desferindo um golpe devastador após o outro na economia do inimigo. Esses ataques transformaram grandes quantidades de petróleo russo em fumaça, prejudicando a economia do Kremlin e dificultando o abastecimento de sua máquina de guerra. Os primeiros meses de 2026, por exemplo, registraram ataques bem-sucedidos contra alvos, como a refinaria de petróleo Yuzhny, uma das mais importantes do sul da Rússia, vital para o abastecimento de combustível das forças que lutam nas regiões do sul da Ucrânia, como a Crimeia, assim como a refinaria de Volgogrado, que abastece diretamente as ofensivas ao longo da Frente Leste. Refinarias no Krai de Krasnodar e na República de Komi também foram atingidas, prejudicando ainda mais as perspectivas económicas e militares da Rússia. Enquanto drones ucranianos também destruíram estoques de combustível em depósitos de petróleo nas regiões de Lebutsk, Belgorod, Volgogrado, Penza e Voronezh, na Rússia. Cada vez que um desses alvos é atingido, a Rússia sente os efeitos. Suas receitas de petróleo e gás, que têm sido tão vitais para financiar a guerra, sofrem. Isso, por sua vez, torna toda a guerra mais difícil de sustentar, ao mesmo tempo em que aumenta ainda mais a pressão sobre a economia vacilante e decadente do país. E não há sinais de que isso vá melhorar tão cedo. Pelo contrário, o relatório do BNB observa que a situação praticamente com certeza vai piorar quanto mais tempo a guerra durar. Se medidas abrangentes não forem tomadas, os problemas estruturais da economia russa, que depende fortemente do setor de energia, serão agravados a longo prazo e correm o risco de se tornar crónicos. E a Ucrânia está ansiosa para acelerar esse processo. Mas antes de entrarmos nesse assunto, tem mais de onde isso veio. Então, se você está gostando do The Military Show, não se esqueça de se inscrever. Agora, a Ucrânia já teve papel central na queda da Rússia em desgraça. Sem seus ataques de drones a refinarias e outros alvos, a economia do Kremlin não estaria em uma posição tão perigosa. Mas Kyiv não está parando por aí. O Ministério da Defesa da Ucrânia anunciou suas intenções de garantir que o déficit da Rússia aumente ainda mais. Na verdade, a Ucrânia quer fazer de 2026 o pior ano já registrado para a economia russa, contando com uma estratégia multifacetada para alcançar esse objetivo. Essa estratégia envolve coordenar com aliados globais para impor sanções mais duras a Moscou e ações conjuntas contra os petroleiros da frota clandestina do Kremlin. A Ucrânia segue firme em atacar a infraestrutura petrolífera usando seu arsenal de drones, um dos mais avançados do mundo, e mísseis de longo alcance cada vez mais potentes para atingir o inimigo nos pontos mais sensíveis.
O BND concorda que medidas adicionais tomadas pela Ucrânia e seus aliados podem ajudar a tornar o que já é uma situação difícil ainda mais desafiadora para a Rússia. Concluindo, sanções adicionais, por exemplo, contra apoiadores da Rússia em terceiros países ou a chamada frota sombra. A implementação consistente pode aumentar ainda mais o custo da guerra de agressão de Putin. Enquanto as receitas diminuem, o custo de manter o status quo aumenta, por exemplo, com medidas para driblar sanções. A viabilidade futura da economia russa está se deteriorando ainda mais. Até na Rússia, funcionários do Kremlin estão mais preocupados. Um funcionário que preferiu anonimato por riscos disse à Reuters que o déficit público russo pode triplicar a meta oficial até ao fim de 2026, devido à queda nas receitas do petróleo e sanções mais rígidas do Ocidente. A fonte mencionou cálculos de economistas de um think tank ligado ao Kremlin. O Kremlin aparentemente não tem intenção de publicar esses cálculos, mas isso não os torna menos válidos ou precisos. Eles mostram que a Rússia deve perder até 18% de sua receita energética em comparação com os planos do governo, elevando seu déficit para até 4,4% do PIB, muito acima da meta otimista de 1,6% de Moscou. A fonte admitiu abertamente que a situação está cada vez mais grave. A situação orçamentária piora rapidamente, com receitas menores e despesas maiores. Eles disseram que as autoridades financeiras precisarão adotar medidas ainda mais drásticas para tentar controlar a crise. Tudo isso talvez não seria tão terrível para a Rússia se o país realmente estivesse alcançando ganhos e seus objetivos no terreno. O público russo talvez aceitasse melhor perdas econômicas se as tropas conquistassem cidades e vilarejos regularmente, consolidando posições estratégicas importantes. Eles precisam avançar em direção ao tipo de vitória que foi prometida lá atrás, em 2022. Mas isso não está acontecendo. Outro relatório condenatório, elaborado pelos pesquisadores David R. Henderson e Ryan Sullivan e publicado pela Defense News, revelou o quanto o Kremlin perdeu e o quão pouco ganhou desde que Putin deu a ordem para invadir todos aqueles anos atrás. O contraste é impressionante. Para estimar com precisão quanto dinheiro a Rússia gastou e perdeu em sua guerra com a Ucrânia, os pesquisadores analisaram 3 valores essenciais: o custo do capital humano, o custo da perda de material e despesas operacionais e o impacto macroeconômico e a perda do PIB que o Kremlin sofreu ao longo do conflito até agora. Veja o que eles descobriram. Em relação ao custo do capital humano, os pesquisadores tentaram estimar quanto as baixas da Rússia, que agora já passam de 1 milhão, impactaram sua economia. Para isso, eles usaram uma ferramenta econômica padrão chamada Valor Estatístico da Vida, ou VSL. Isso permitiu que eles estimassem o valor de uma única vida russa em aproximadamente 2,6 milhões de dólares, enquanto ferimentos graves foram avaliados em 270 mil dólares. A partir daí, a equipe só precisou multiplicar esses valores pelo número total de baixas russas. No entanto, é impossível saber exatamente quantos soldados russos foram mortos ou feridos na guerra com a Ucrânia, já que diferentes fontes apresentam valores diferentes e o total aumenta a cada dia. Para evitar qualquer viés desnecessário em seus resultados, os pesquisadores usaram dados de janeiro de 2026 do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, que estima o número total de soldados russos mortos até agora em aproximadamente 325 mil e o número total de feridos ou desaparecidos em cerca de 875 mil. Como resultado, o relatório da Defense News concluiu que a perda econômica total devido às fatalidades é de 325 mil multiplicado por 2,6 milhões de dólares, o que resulta em 845 bilhões de dólares. A perda por ferimentos é de 875 mil vezes 270 mil dólares, o que totaliza 236 bilhões de dólares. No total, isso equivale a mais de 1 trilhão de dólares em perdas só com soldados mortos ou feridos, que são apenas parte de um quebra-cabeça bem maior. A Rússia também perdeu muitos equipamentos militares na Ucrânia. Grupos de inteligência de fontes abertas como o Oryx, assim como agências internacionais de inteligência, acompanharam e confirmaram essas perdas uma a uma. Milhares de tanques russos, veículos, embarcações, aeronaves, sistemas de defesa aérea e outros ativos foram eliminados por drones ucranianos, minas, mísseis e outros meios. Alguns desses ativos valem dezenas ou até centenas de milhões de dólares ou até mais em alguns casos.
Novamente, números exatos são impossíveis de encontrar, então os pesquisadores confiaram no Minfin, que divulga estatísticas oficiais do governo para embasar seus cálculos. Os dados do Minfin mostram que a Rússia perdeu aproximadamente 12 mil tanques, 24 mil veículos blindados de combate e 400 aviões, além de vários outros ativos. Somando tudo, essas perdas de equipamentos valem, segundo relatos, cerca de 125 bilhões de dólares. Os pesquisadores também estimaram que Moscou gastou cerca de 150 bilhões de dólares a mais em despesas operacionais, como combustível, munição e logística, citando fatos e números da corporação RAND. No total, então, são mais 275 bilhões de dólares em perdas de materiais e custos operacionais. O terceiro e último fator a considerar foi o impacto macroeconômico e a perda do PIB que a Rússia sofreu como resultado de sua guerra com a Ucrânia. Isso é extremamente difícil de calcular ou quantificar, já que há muitos fatores e variáveis diferentes a serem considerados. Diversas fontes estimam que entre 600 mil e até 1 milhão de russos deixaram o país desde o início da guerra, por exemplo. Muitos desses teriam contribuído muito para a economia de seu país se a guerra não tivesse ocorrido. Os pesquisadores também tiveram que estimar quanto comércio e investimento a Rússia perdeu devido aos efeitos das sanções ocidentais e ao seu status cada vez mais isolado no cenário mundial, junto com o impacto econômico das organizações internacionais ao congelar os ativos russos. Para simplificar as coisas, os pesquisadores se basearam em um estudo de julho de 2025 de uma equipe da Universidade da Califórnia, em Berkeley, que analisou previsões do PIB da Rússia antes e depois da invasão. Esse estudo constatou que o país perdeu, em média, 281 bilhões de dólares em PIB por ano desde o início da guerra. Somando tudo, ao longo do conflito até agora, esse valor também ultrapassa 1 trilhão de dólares. No total, portanto, Henderson e Sullivan concluíram que a Rússia perdeu impressionantes 2,5 trilhões de dólares em sua guerra com a Ucrânia. Esse valor supera em muito o PIB do país, de 2,2 trilhões de dólares. Mas a pergunta permanece. O que a Rússia realmente tem para mostrar por um gasto tão exorbitante? A resposta? Muito pouco. Usando dados do Instituto para o Estudo da Guerra, os pesquisadores descobriram que a Rússia ocupou cerca de 72.500 km² do território ucraniano desde o início da invasão em grande escala em 2022, o que equivale a aproximadamente 12% da área total do país. No total, porém, a Rússia agora controla 20% da Ucrânia, ao incluir territórios tomados antes de 2022, como a Crimeia. Mesmo assim, esses 72.500 km² equivalem a cerca de 10% da área total de um único estado americano, o Texas, o que realmente coloca em perspectiva o quão pequenas foram as conquistas do Kremlin. Mas o dado mais condenatório ainda viria. Ao analisar os gastos e conquistas da Rússia, pesquisadores concluíram que o Kremlin investiu cerca de 90 milhões de dólares por milha quadrada conquistada. É muito dinheiro para um retorno tão pequeno e insignificante. Para piorar, é importante lembrar que a Rússia não tem tomado grandes cidades e locais de infraestrutura importantes na Ucrânia. Frequentemente, seus ganhos se resumem a campos enlameados, cheios de crateras e vilarejos abandonados com prédios destruídos após anos de bombardeios. O Kremlin não está ganhando recursos valiosos aqui, está gastando bilhões de dólares por terras com valor praticamente zero. O pior de tudo, como observam os pesquisadores, é que o próprio Putin provavelmente não se importa tanto assim. Ele não sofrerá pessoalmente com essas perdas, pois continua com seus palácios presidenciais e estilo de vida luxuoso. Na verdade, é o povo russo que sente mais diretamente os efeitos, com queda no padrão de vida e aumento dos custos dos itens essenciais. Enquanto isso, o Kremlin seguirá encobrindo a verdade com números falsos e mentiras. Mas isso não vai durar para sempre. A máquina de propaganda de Putin começa a falhar. Quanto mais a guerra durar, mais fácil será, até para nacionalistas russos radicais, perceberem as mentiras. Agora você pode aprender mais sobre o buraco profundo, escuro e inescapável em que o presidente russo se meteu. Neste vídeo, as forças ucranianas destruíram recentemente uma das principais bases do Kremlin no Mar Negro em um ataque noturno bem executado. Ou, se preferir, assista a este vídeo para saber mais sobre como a Ucrânia alcançou o impossível, passando de um ator secundário no cenário militar para uma verdadeira superpotência em apenas alguns poucos anos.
E por fim, para ver mais vídeos como estes, incluindo reportagens de última hora e análises aprofundadas de táticas e estratégias, inscreva-se no Programa Militar hoje mesmo.